Olá, pessoal. Boa tarde. Vamos convidar o Sacha para mais uma live. Olá, pessoal. Estamos aguardando a entrada do Sacha. Oi, Sacha. Não estou, o som não está bom. Não estou ouvindo. Isso. Você me ouve agora, certo? Agora estou te ouvindo, Sacha. Você me ouve? O som está bom agora? Agora Então, o som tá bom. está bom. Cadê a caneca? A caneca tá lavando agora. Ai. Coloca essa caneca aí, porque... Mas tá ok, tá bom. Boa tarde, tudo bem por aí? Tudo bem, graças a Deus. Você tá bem, Cléo? Tudo bem, graças a Deus. Obrigado por me receber aqui neste contexto, nesta live. Deixa eu ver se eu mudo Ai, só um pouquinho a Sacha, iluminação. você não tem noção da gratidão que eu e tem uma equipe aqui que tem por sua vida, por você aceitar esse convite maravilhoso, assim, né? Muito obrigada mesmo, que Deus continue te abençoando. Enquanto o pessoal está entrando aí, eu tô com live na cabeça hoje, estou chamando você de live, já é a segunda vez. Acho que eu estou nervosa. Acho que estou com temor a homens. Pode ficar tranquila. Vamos bater um papão. Então, Muito contente de estar aqui com vocês hoje. E eu tô nas tuas mãos, Cléo. Você conduz e eu vou na tua, tá bom? Então tá bom. Nós vamos, então, partir do propósito, né, que a gente tem falado sobre o discipulado, né? Nós falamos aí, tivemos primeiro um tema de mãe para filha, e nós, então, estamos partindo, né, de uma ideia de uma prática social do discipulado intencional e não intencional. E a ideia hoje você, no caso, né, fazer uma sugestão de recursos, de literatura, cursos, que auxiliem as famílias que estão desejosas em discipular os seus filhos. A nossa base, ela tem sido Mateus 28, 19 e 20, né? Ide por todo mundo, pregar o evangelho, né? Eu não vou nem repetir aqui, porque é misericórdia, né? Eu sei que você conhece, talvez alguém do público não, mas eu sei que você está super por dentro. E a ideia é trabalhar em âmbito familiar, né? Trabalhar aí a esfera da família. E aí nós, então, foram realizadas 2 lives, né? No Instagram, Cléo Peixoto. O tema foi esse que eu falei para você. E sobre essa perspectiva do discipulado intencional e não intencional. E os relatos que foram feitos, né? Deixou muito claro que tanto o discipulado intencional como não intencional, na vida prática real dos pais, trouxeram impactos para a vida dos filhos. E a ideia, então, é tratar essa forma de obedecer a ordem do Senhor Jesus, no discipulado familiar, através de materiais e recursos confiáveis biblicamente. E nós estamos também partindo aqui do princípio do exemplo do Senhor Jesus Cristo, de Mateus 4, né? Quando ele chama Pedro, quando ele chama o André, o Tiago, o João. Então, nós vimos que ele chama cada discípulo, ele vai ensinar, ele vai pregar, de forma que eles sigam o exemplo do Senhor Jesus Cristo em tudo. E nós vemos ali um propósito claro, um propósito definido, né? Sobre o que fazer e como fazer para poder obter os seguidores praticantes e não ouvintes da palavra dele, né? E o desafio de hoje é para os pais, onde a gente vai então fazer uma abordagem mais ampla, envolvendo toda a família. E você que está aí conosco, que ainda não sabe por onde começar,
Você que se sente culpado por não ter obedecido ao Senhor no discipulado dos seus filhos, que acredita que não dá mais tempo para discipular seus filhos, por às vezes eles já estarem, né, na adolescência ou jovens, às vezes já com algumas manifestações de rebeldia, o desafio é que você dê o primeiro passo. Você pode se inscrever em curso de treinamento que serão sugeridos aqui, porque são bíblicos e são confiáveis. E você comece já a ler algum material específico sobre discipulado, que também será sugerido. Siga o Instagram do pastor Sacha Mendes, @Sacha Mendes. Ele tem feito lives edificantes, né, falando sobre aspectos da vida prática cristã. Enfim, a ideia é que você seja desafiado a, de alguma forma, dar esse primeiro passo. E eu creio que seja bem possível que você que está aqui conosco hoje na live, alguns possam não me conhecer, né? Não nos conheça, ou conheça o Sacha, não conheça a mim. Então, eu gostaria também de fazer uma apresentação prévia aqui. Eu sou a Cléo Peixoto, casada com José Peixoto, mãe da Danúbia, avó de duas coisinhas mais lindas e amáveis do mundo. O Caleb, que tem 8 anos, e a Lia, que tem 5 anos. Eu desenvolvo um trabalho para o Senhor no Ministério de Aconselhamento Bíblico para mulheres. Também faço treinamentos aqui na igreja local para aconselhamento bíblico. Trabalho com treinamento em evangelização pessoal, sou professora da escola dominical, onde eu ministro aulas para cristãos e ou não cristãos, e pessoas que estão com dúvidas em relação à questão da salvação em Cristo Jesus, desejam conhecer de modo mais profundo sobre as questões do pecado e também as questões da redenção. E pela graça de Deus também, bem forçada pela pandemia, hoje eu estou fazendo também, né, produção de conteúdos bíblicos destinado ao nicho cristão feminino, com conselhos bíblicos no canal de YouTube Conselhos da Cléo. Sacha, fica super à vontade também para você fazer a sua apresentação, sua consideração pessoal e aquilo que você achar necessário. Então tá bom. Bom, eu sou o Sacha, um dos pastores da Igreja Batista Maranata, onde eu estou desde 2010, casado com a Ana e pai de 3 filhos, Pedro, Tito e Marina, da idade de 11, 8 e 6 anos. Tá? Filhos de Tidê e Marina, a Marina eu vi que acabou de entrar aqui, irmão do Júnior e irmão da Naná, né, do Filipenses 4:8, né? Legal. Atuo também como professor em escolas teológicas, né? A formação de pastores, aconselhamento, trabalho com jovens, né, também, em algumas oportunidades. E aqui e ali, sempre aprendendo um pouco mais, tanto de pregação, aconselhamento e pastoreio em geral. Tá bom? Foi nesse contexto que eu conheci a Cléo, uma das alunas mais aplicadas que eu já tive, mal piscava em sala de aula, é verdade, ela vai negar, mas é verdade. Né? Ela e a Luciana sentavam ali na frente, né? Nem piscavam e sempre tinham perguntas, boas contribuições em sala de aula. E eu fico muito feliz de ter trazido uma pequena contribuição para a formação de vocês. E aí a gente vê como que Deus usa as coisas no reino, né? E isso eu estou falando porque tem a ver com o nosso tema hoje, né? Tem a ver com aquilo que a gente vai refletir hoje, né? Então, a gente não sabe como Deus vai usar as coisas, mas está aí a Cléo, já com um ministério frutífero, né? E fiel nas mãos do Senhor, assim como a Luciana, e eu louvo a Deus por isso, né? Então, estamos aí. Amém. E eu gostaria, então, acho importante também fazer, né, o esclarecimento para quem está nos assistindo. E eu quero justificar por que eu convidei você, por que você está aqui conosco. E assim, né, semana passada eu fiquei bem emotiva e hoje eu já estou emotiva. Eu acho que eu não sei se até o final eu não choro aqui hoje, né? Porque Deus realmente é muito poderoso, é grandioso, Ele nos constrange, essa é a verdade. Então, Sacha, em decorrência da demanda por ajuda no discipulado familiar a partir das lives anteriores, nós precisávamos de uma pessoa
com um perfil, com evidências de discípulo fiel de Cristo na vida pessoal e na vida familiar. Então, era impossível não lembrar de você. E eu tive a honra, né? Como você já colocou, nós tivemos essa honra com certeza foi minha, né? Como meu professor ali no mestrado. E você impactou, eu creio que a vida de todos os alunos ali, né? E foi exatamente pelo seu testemunho, logo de manhã, quando você fazia as suas devocionais antes de iniciar as aulas. E era muito nítido o seu zelo, não só pela palavra de Deus, não só na seriedade da interpretação, da pregação, do ensino, mas pela evidência na prática de um verdadeiro discípulo, um discipulador, e que ia se confirmando a cada aula. E nos atendimentos que você fazia com a gente, nos corredores, nos intervalos da aula. E eu tenho certeza que você não imagina, às vezes você acha, mas você não tem noção do legado que você deixou plantado na minha vida espiritual. E eu posso dizer que na vida da igreja que eu frequento hoje, graças ao seu testemunho e às suas ricas contribuições para o Ministério de Aconselhamento Bíblico na igreja local. Então, sim, hoje eu faço treinamento ali com as mulheres, a gente tem o ministério funcionando, mesmo com a pandemia, ele até parou não, ele até diminuiu o ritmo, mas ele não parou. E você, com o seu material, com o seu apoio, com a sua ajuda, plantou esse legado. Então, você tem já discípulas, que talvez você nem conheça. Uhum. Eu estou aqui hoje, pelo menos, no mínimo, com duas que eu vou ter que tratar a questão de idolatria no coração delas, porque elas já estão assim, te idolatrando, entendeu? Uma é a Júlia Machado, que está aí conosco, e outra é a Morielle, que está aqui comigo. São discípulas já suas, seguidoras também, e eu tenho muita alegria, muito prazer nisso, né? Como o Sacha mesmo já disse, ele é escritor, ele é diretor de seminário, professor conferencista, mestre, doutor em várias áreas, como ele já disse, ele fala para a juventude, tem esse ministério pastoral maravilhoso. Enfim, o currículo, né, o seu currículo, ele revela a seriedade do trabalho que certamente você faz para o Senhor. E eu quero acrescentar aqui por minha conta, né? É um homem simples, abnegado, humilde, amoroso, divertido, reto, íntegro e temente a Deus. Então, Sacha, é por isso e por muito mais que você está aqui hoje conosco. Você vem desenvolvendo excelentes trabalhos nas redes sociais. Creio eu que você vai estar mencionando aqui em algum momento. As suas lives têm sido ricas no encorajamento para a vida cristã prática. E você já fez aí uma série, né, sobre ansiedades. Agora você já está com uma novidade aí essa semana. Já estou assistindo, mas eu vou deixar para você mesmo em algum momento você falar sobre isso, porque eu acho importante. A expectativa, então, é grande, né, Sacha? Muito grande. E as perguntas, pessoal, elas podem ser feitas aí nos comentários, que no final da live a gente vai respondendo, ou possivelmente, né, se não for possível hoje, a gente procura responder de alguma forma. A equipe, por gentileza, se forem surgindo as dúvidas, vão anotando, e eu já agradeço aí as meninas, né, que têm trabalhado arduamente nos bastidores para que a live tenha acontecido, porque eu não dou conta de fazer tudo sozinha, né? Sacha, como você é um discípulo sério, eu sei que você está sempre bem preparado para responder a todos que te pedirem razão da sua fé. Vamos lá, então? Vamos lá. Nas semanas anteriores, como nós falamos, né, nós estivemos aqui com a Luciana Sborovics, a Danúbia Guarnieri. Nós vimos os conceitos de práticos, né, de discipulado, o que é, o que não é, as perspectivas do discipulado intencional, não intencional. Ouvimos e conversamos sobre a aplicação ou não desses conceitos na vida prática. Então, a pergunta que eu gostaria de fazer para você é a seguinte:
Existe, Sasha, um melhor momento para os pais iniciarem o discipulado com seus filhos? Se existe, qual seria esse momento? Se não, como seria isso? Uhum. Ah. Bom, você mencionou uma porção de coisas, né, Cléo, e até do impacto do que Deus fez na sua vida através da minha vida, né? E eu começo dizendo isso porque, ouvindo você falando, eu falo assim, puxa, eu sou só um elo de uma corrente. Nada do que eu lhe dei não tenha sido me dado antes, né? E essa é uma perspectiva importante porque molda a forma como nós encaramos discipulado dentro de casa e nos ajuda a entender o que é e quando ele começa. Se somos elos de corrente transmitindo o que nos foi confiado, se somos mordomos de algo que não nos pertence, se somos embaixadores de alguém maior que nós, começa sempre. Não se trata apenas, e o que eu digo começa sempre é, a partir do momento em que você saiu ali da maternidade com aquela coisa embalada nos seus braços, o processo começou. A dificuldade que a gente tem de enxergar isso é porque a gente resume discipulado a uma atividade cognitiva. Então, como se trata de um bebê, eu não tenho muito o que passar ali para ele, né? Porém, o discipulado também começa a forjar em nós um preparo específico para transmitir algo para quando ele já começar a interagir com o mundo real, inclusive cognitivamente, né? Eu vejo muito como Deus usou a vida dos nossos filhos, ainda antes deles pronunciarem a primeira palavra, para moldar em nós dependência, as decisões difíceis que começaram a aparecer no cuidado deles. Tudo isso ia moldando, antes de ser uma comunicação para o discípulo, o discipulador, né? Então, Deus trabalha também no nosso coração no processo. Por isso, é difícil a gente dizer que, olha, desde o início da maternidade tem um discipulado formal acontecendo. Mas o discipulado já está acontecendo na formação do seu contexto. E aqui que eu quero ajudar e talvez direcionar a nossa conversa, que o discipulado formal, que é o foco do que nós estamos falando, ele tem um ambiente de discipulado informal. E é muito mais um estilo de vida do que a gente simplesmente focar apenas em pequenas reuniões em que eu estou ali tratando uma necessidade específica do meu filho, em detrimento de todo um estilo de vida. Se não existe esse estilo de vida, esses encontros eles vão ser estéreis, eles não vão ter vida, né? E aí é que a gente vê, né? Ministério casa com vida, não tem como, caráter transformado, esse é um grande legado que você vai transmitir para o seu filho, né? E até aliviando um pouco a pressão e adiantando um pouco, né? De que não se trata de você fazer tudo perfeito, né? Você vai errar no processo. Esse não é o ponto, né? Já assuma isso, você vai errar no processo, né? Mas o que você está entregando é uma vida legítima, é uma vida real. Você está modelando vida com Deus em tudo nesse ambiente informal, né? Então, quando começa, vamos pensar assim, a partir do momento em que Deus lhe confiou uma criança, um filho começou. No mínimo, o preparo para algo formal, no mínimo, o preparo do coração do discipulador, mas já está se criando esse contexto, né? E é a ênfase que a Bíblia tem, né? Inculcando na vida dos nossos filhos, né? A palavra de Deus. Legal. E dentro dessa sua fala é interessante porque você pensa aí desde a maternidade, né? E aí nos feedbacks a gente tem recebido, né? Algumas questões do tipo assim, eu acho que não dá mais tempo. Então as pessoas elas acham que elas não conseguem mais e porque elas não sabem como fazer ou porque perderam tempo. Há esperança para essas pessoas que talvez na perspectiva delas tenha perdido a oportunidade desde a da infância. Há como ajudar essas mães, esses pais que pensam assim? Sim, né? Eu acredito que existe muita esperança. Em primeiro lugar, eu acho que a gente tem que posicionar o objetivo do discipulado não no produto da atividade, ou seja, um filho fiel, crente, ou de acordo com aquilo que eu esperava que ele se tornasse, né? O que nos motiva no processo é fidelidade a Deus, é uma resposta a algo que Deus nos deu, né? Então, se nós somos embaixadores, né, 2 Coríntios capítulo 5, o que nos move é diferente.
É óbvio que a gente está prestando atenção e não é errado você, pai, aspirar para o seu filho não só uma vida com o Senhor, mas uma vida abundante com o Senhor. Ok? Porém, o objetivo, o que nos move mais ainda é o desejo de ser fiel ao Senhor. É isso que compete ao discipulador. Quando a gente foca muito em resultado, em ver do outro lado o filho seguindo os passos de Jesus Cristo, nós vamos nos decepcionar, porque como nós, eles vão tomar decisões insensatas. Né? E se serve de consolo no processo, né? O maior discipulador que já existiu, Jesus Cristo, teve 12 menos 1, não é? E esse menos 1 é intrigante, dentro de um plano soberano de Deus. Né? Então, no mínimo tem que nos fazer pensar e repensar os critérios, né? E não ter apenas um critério de avaliação do sucesso do discipulado, mas entender fidelidade. E se hoje essas verdades chegaram para pais, não importa o estágio que você esteja, você pode começar a ser fiel agora. Num contexto diferente, oportunidades foram perdidas? Foram perdidas. Parte do seu processo de maturidade em reconhecer isso, confessar isso diante do Senhor, mas aprender com isso. E não ficar se revolvendo em culpa, não ficar se revolvendo em tristeza, mas entender de que Deus não se cansa dos nossos recomeços e de que hoje é tempo de receber graça e misericórdia. E a partir do momento em que você recebe essas informações, a graça de uma compreensão mais ampla do seu ministério como pai, seja qual for o seu estágio, até como avó, né? Você tem contribuições no processo, né? Para a glória de Deus, para ser fiel ao Senhor. Amém. Você falou anteriormente, né, na possibilidade do erro, quando os pais também acabam olhando para os resultados. Então eu quero perguntar para você, dentro da sua carreira, quando eu olho para você, eu falo assim, o Sacha não erra. Você erra? Você já errou no discipulado com os seus filhos? Eu acho que não, mas fala um pouco. Um bocado, né? Eu podia chamá-los na live aqui e eles dariam exemplos, né? Alguns que até ficaram paradigmáticos na história da nossa família já, né? Não só erro no discipulado dos meus filhos, mas errei muito como discipulado como filho. Eu vi que minha mãe entrou aqui, eu não sei se ela ainda está online ou não, mas ela também poderia dar inúmeros exemplos, né? E vocês não deveriam se surpreender com isso, obviamente, né? Porque a Bíblia já informa isso, né? Nós todos somos pecadores, estamos separados da glória de Deus, graças a Deus por Cristo Jesus, que fez não só essa ponte, mas constantemente nos transforma, né? Então eu vejo que esse processo de discipulado, né, ele não é apenas para forjar algo no meu filho, mas é também uma ferramenta que Deus forja em mim. Eu aprendi muitas coisas como filho dos meus pais, muitas coisas. Muitas coisas eu levei dos meus pais para dentro da minha casa. Mas tinham coisas que o Senhor reservou para mim que eu iria aprender como pai. Não iria aprender como filho, né? E eu vejo como Deus também forja isso em mim. Eu vejo como filhos vieram para expor pecado no meu coração e às vezes preguiça e omissão, oportunidades que eu já perdi, olho para trás e falo assim, puxa, eu poderia ter atuado ali. Eu poderia ter sido mais incisivo ali, né? E isso faz parte do processo. Meus filhos vão ver Cristo em mim, não na minha falta de pecado. Eles vão ver Cristo em mim, no Salvador em quem eu confio. É isso que eles vão ver, né? Então, o erro vai fazer parte do processo. Nós não vamos tratar isso de uma maneira fatalista, mas nós vamos tratar isso de uma maneira realista. E ajustar nossas expectativas, porque quando ele vem, não é se ele vem, é quando ele vem, nós temos para quem recorrer. E o nome dele é Jesus Cristo. Amém. E aí você toca num ponto também que eu acho que vale a pena a gente voltar, né? Que são esses pais, essas mães que eles chegam para o aconselhamento com esse sentimento de fracasso. Mas às vezes esse sentimento de fracasso, ele não vem por outra razão que não seja o meu filho está rebelado. Meu filho agora, eu não tenho mais domínio, eu não tenho mais controle sobre ele. Por quê? Porque estão olhando para esse tipo de resultado. Como que a gente poderia ajudar esses pais, né? Você falou em questão de avaliação. Será que eles estão avaliando o resultado, né, biblicamente? É possível avaliar? Você poderia falar um pouco sobre isso? Você entendeu a ideia? Né? Entendi, né? E já de cara eu digo que são pessoas e corações que precisam ser ministrados com a graça de Deus, né?
Eu não tenho dúvidas de que se eu for revirar pecado, né, eu vou encontrar. Eu não tenho dúvidas de que eu vou encontrar oportunidades perdidas. Eu não tenho dúvidas que eu vou encontrar palavras que foram ditas que não deveriam ter sido ditas. Eu não tenho dúvida que é possível. Eu não tenho dúvida que a gente vai encontrar disciplinas que foram ministradas com ira, com falta de domínio próprio. Essas coisas, esses erros, eles persistem. Porém, a conexão direta desses erros com um filho rebelde revela uma perspectiva que eu não diria totalmente errada, mas insuficiente e incompleta. Por quê? Porque o outro lado da moeda, então, teria que ser verdade. De que filhos que estão caminhando com o Senhor é fruto direto da minha obediência e dos meus acertos. E isso não é verdade. É fruto exclusivo da graça de Deus, não é? E se a gente não estiver certo disso, a gente se afunda em culpa onde existe perdão, e a gente cresce em orgulho onde deveria existir humildade e reconhecimento do agir do Senhor. Perfeito. Isso é fundamental, né? Se a gente perde isso de vista e a gente vê pais que estão se afundando em culpa, porque na verdade está sendo revelado um orgulho de que se eu tivesse feito certo, eu teria garantido um resultado desejado. Muito cuidado com isso, né? Tem relação à influência do pai? Eu não tenho dúvida que exista, né? Existem sim, as atitudes dos pais impactam seus filhos. Deus criou lá e ali é o primeiro ambiente, o núcleo mais íntimo e poderoso de influência, sem dúvidas, não estou desprezando isso. Mas isso precisa ser enxergado num contexto maior. Que esse ambiente ele influencia, é o canal que Deus escolheu para a transmissão dos primeiros princípios da caminhada com o Senhor, mas não é o único. Não é o único. E a graça de Deus atua lá dentro, assim como atua lá fora, e nós somos resultado única e exclusivamente da graça do Senhor. Isso precisa ficar claro no coração desses pais, né? Perfeito. Até eu penso que o entendimento do nascer morto no delito e pecado, né, precisa ser compreendido, porque senão não houve, né, não aconteceu a morte original, né, do pecado original, né? Porque quando se foca nesses resultados, e o que você falou é muito real, é culpa. Eu fiz errado, eu não estou fazendo certo, eles estão assim por minha culpa. E a perspectiva do Evangelho, o que ela faz conosco? Eu olho para trás e vejo o pecado meu? Vejo. O que o Evangelho me diz? Confesse e encontre o perdão. Não é? E aí, eu olho para trás e vejo que Deus fez diferente. Sabe o que o Evangelho nos diz? Ele me torna perseverante e insistir de que eu ainda tenho uma contribuição na vida dos meus filhos. Né? Num contexto diferente, talvez eles não sejam mais pequenos, talvez eles não sejam mais pessoas que moram na mesma casa, mas eu ainda tenho influência e preciso construir essas pontes com eles. Né? Amém. Vamos pensar um pouco na rotina diária, né? A gente tem visto aí mães, pais, às vezes avós que têm cuidado dos seus netos, nas diferentes faixas etárias, meninos, meninas, né? E uma demanda intensa, escola, trabalho, principalmente escola agora nesses tempos de pandemia, serviço doméstico, pai trabalha o dia todo geralmente, né? E chega em casa cansado. Fala pra gente como ser intencional num dia a dia cheio de atividades para discipular os filhos nessa prática diária, né? A gente vê muito, tem um pouco até do que você falou aí anteriormente, né? Eu acho que antes de tudo a gente tem que entender que ser intencional no discípulo com os filhos não é simplesmente ter um item na agenda. Vai se tornar um item na agenda? Por certo, de forma prática é isso. Mas antes de tudo é uma disposição de coração. Quando Deuteronômio capítulo 6, né, fala justamente do inculcar aos teus filhos, né, e dela falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te, né, nos dá a compreensão de que se trata de um estilo de vida antes de ser um item na agenda. O aspecto formal se encaixa nisso, mas não é só isso. Então, como que seria no dia a dia? No dia a dia deve existir esse tempo de quantidade, não só qualidade. Né? Ele descreve tantas coisas da dinâmica do lar, né? Mas atentos às oportunidades. Grandes conversas que pais vão ter com os filhos não vêm de forma planejada. Vem numa conversa despropositada no carro, voltando da escola. Vem numa caminhada até a padaria em que surge um assunto. Vem ao ligar a televisão, ver uma notícia triste e entender que ali existe uma oportunidade de dizer como as coisas são.
elas não são planejadas, né? E você só vai percebê-las se você estiver com o seu coração sendo treinado, e você só vai conseguir potencializá-la, e aí eu entendo que existe, inclusive, um espaço importante desse discipulado formal, né, em que fica claro para todo mundo que o que rege é a palavra de Deus, né? Então, antes de ser esse item, nessa vida ocupada e louca que a gente tem que ser um estilo de vida. E isso, em particular, traz esperança para as mães de crianças pequenas, né, cuja rotina parece ser sugada, né, por tantas tarefas, tantas coisas a ser feita, e elas ficam culpadas porque elas não conseguem encontrar um período devocional de 1h30, onde elas cantam louvores, oram ao Senhor e se sentem profundamente tocadas por uma leitura em silêncio da palavra de Deus com seu chá favorito. Tem que sair desse estereótipo. Tem que pensar a vida com Deus como Deus coloca, né? Não nesses estereótipos criados aí de pietismo, né, que não refletem a realidade do nosso dia a dia, né? Deus está no barulho da casa. Ele está lá. Amém. Você disse que tem 2 meninos e uma menina, né? E nós vimos aí as diferentes faixas etárias. Discipular menino e menina em diferentes idades. Quem discipula quem? Pais discipulam meninos, mães discipulam meninos. Você tem sugestão para os pais em relação a essa parte, essa questão? Bom, é inevitável que ambos devem ter contato com os filhos. Minha esposa tem um papel importantíssimo na vida dos meus filhos homens, né? Assim como eu tenho um papel muito importante na vida da minha filha, menina, não é? O que nós temos é um comum acordo e uma compreensão que nós compartilhamos de que meninos e meninas são diferentes. São bem diferentes. E a maneira como nós os criamos deve ser diferente. Existem coisas e aspectos que são comuns em termos de vida com Deus, confissão de pecados, desobediência, brigas e conflitos. Existe essa diferença, esses aspectos comuns e isso é tratado de forma igual. Agora, existem aspectos que são distintos entre o menino e a menina. E nesse sentido é que nós vamos conversando e revezando essas tarefas. Então, por exemplo, nós temos uma prática, uma coisa muito simples, mas que eu espero comunicar algo de maneira intencional e formal. Todo aniversário da minha filha, ela tem 6 anos, eu compro para ela flores. Além de um brinquedinho ou outro, eu compro para ela flores. Eu acho que ela está começando a apreciar as flores. Mas no começo ela simplesmente recebia e eu não sei o que é isso. Eu quero que ela tenha o coração dela cultivado, antes de tudo, pelo primeiro homem da vida dela, eu. Para que quando vier o marido que Deus tem para ela, se é esse o plano que Deus tem para ela, casamento, né, o coração dela esteja guardado e saiba como que é que um homem trata uma mulher. Como é que um homem trata uma mulher? É lógico, não se limita a flores, mas é o início de algo que começa a ser visto. Então a maneira como eu trato a minha filha é diferente, é bem diferente, né? Então ela tende a ser, a personalidade dela é muito forte, né? E ela tem um jeitão assim bem moleca de ser. Glória a Deus por isso, né? Mas ao mesmo tempo tem uma oportunidade de ensiná-la, né? O que seria esse coração doméstico, e quando eu digo doméstico, voltado ao cuidado do lar. Então a menina não destrói as coisas, ela cuida das coisas. Só isso que ela precisa aprender hoje, não é? Então se isso está sendo incutido no coração dela, ela está sendo preparada para ser uma mulher de Deus, de acordo com Tito capítulo 2 e etc. Os meninos já têm outros dramas, não é? Ser um líder, né? E agora eu começo a ver em particular com um dos dois aqui em casa, né? De que parece aquele leãozinho que está começando agora a querer mandar como as coisas são, né? E eu tenho que constantemente lembrá-lo de que ele não é o leão líder da tribo. No caso, sou eu. E eu não falo isso de uma forma nem um pouco, né, arrogante, nem nada, mas é importante para ele entender isso, né? De que ele não diz para minha esposa como as coisas são. Eu digo para minha esposa como as coisas são e também não mando nada, né? No sentido de que é um tirano, mas como uma liderança amorosa como deve ser, né? E meu filho tem que entender de que hoje, como filho, ele segue a ordem. Ele segue a ordem, não é? Então isso já ajuda ele a entender, para ser um futuro líder, ele tem que ser um bom liderado, né? Também iniciativa para servir, não é? Ele pode servir, ele deve ajudar a servir, e assim por diante, né?
Aprender a lidar com o estresse. Ambos parece que têm dificuldade em lidar com o estresse, né? Quando as coisas fogem do controle, eles simplesmente se perdem, né? Bom, eu quero que eles cresçam nesse aspecto, de que com 30 anos eles não simplesmente vão arrancar os cabelos quando alguma coisa dá errado. Não é assim que funciona. Então eu tenho que ensiná-los esse aspecto também. Então a distinção do discipulado de meninos e meninas vai ser de acordo com o papel futuro que é esperado deles, e eu e minha esposa estamos atentos e trabalhando como um casal para que isso aconteça. A coisa fica um pouco mais complexa quando nós vemos lares que existe a falta de um dos dois, né? Uma mãe solteira, uma viúva e etc, né? E aí eu vejo a beleza de uma comunidade de fé, em que supre-se muito, né? Talvez não em todos os aspectos, mas aspectos suficientes, né? Numa comunidade de fé, onde um rapaz vai aprender a ser um homem de Deus com um irmão da igreja, que vai olhar e enxergar uma oportunidade de ensinar para esse menino o que significa ser homem, e a mesma coisa para a menina. Um aspecto que você tocou aí, que eu acho importante, que eu ouço também nos aconselhamentos, às vezes ela não é viúva, mas ela reclama muito a omissão, né? Do esposo, do pai, na liderança, né? Como que elas lidam diante desse fato? É triste isso, né? Ao mesmo tempo que eu acho que o primeiro passo é parar de reclamar da omissão do cônjuge, né? Eu entendo que isso pode até ser um assunto de aconselhamento e deve ser tratado, mas que ela comece a responder diferente, né? Isso não é isentar o marido, por exemplo, da sua culpa de omissão. Isso não é dizer que não é um problema. Isso não é dizer, continua sorrindo e toca a vida. Mas é lidar com algumas coisas que lhe foram tiradas e que seria num comum de um lar que funciona, né? Mas responder de maneira bíblica a isso, né? Então, a murmuração pode se tornar um aspecto rixoso da mulher e ser, inclusive, algo que venha a ainda abafar mais a liderança do marido dentro de casa, né? Porque ela só reclama, ela só reclama, ela só reclama, e aí o que acaba acontecendo é que esse marido não encontra um espaço, né, onde ele vai aí amadurecer como líder, né? Dito isso, né, como é que ela pode continuar trabalhando, né? Ela deve sim orar, ela deve orar por isso, ela deve colocar diante do Senhor a sua causa, ela deve pedir para que o Senhor venha e intervenha, não é? E quando eu digo isso, não é se esquivar, mas é para a gente não se esquecer do papel fundamental que a oração tem. Ore pelo seu cônjuge, pelo seu marido ou pela sua esposa, seja quem for que estiver omisso, né? Feito isso, aí você precisa sondar se existe espaço para uma conversa amorosa, né? Às vezes se trata disso, mas nunca foi conversado sobre isso. Eu sei que existem maridos que são turrões, que já foi conversado, resistem, não querem absolutamente nada com Deus ou querem viver uma vida de fachada. Mas também existem aqueles que são ignorantes, que provavelmente vêm de lares em que isso nunca foi ensinado, nunca foi praticado, e agora eles costumam apenas replicar o que eles observaram, né? E às vezes um incentivo a esse marido pode ser necessário, né, para que se converse o assunto, né? Então aí tem algumas dicas práticas, né, de como caminhar com isso, né? Mas definitivamente a gente tem que resistir à tentação de acreditar que na minha situação não tem jeito. Isso não é verdade. Deus é Senhor e soberano sobre as suas circunstâncias. Elas podem ser muito difíceis, mas elas estão sendo administradas com um propósito sábio e amoroso de conformar você à imagem de Cristo. Romanos 8, 28 e 29, nós precisamos crer nisso, abraçar nisso e viver de acordo com essa perspectiva. Amém. Focar no seu papel diante de Deus e prosseguir, né, Sacha? Você citou aí a questão também da influência dos avós, né? Eu, por exemplo, sou avós, como já mencionei aqui. E você também já afirmou que sim, que influencia. Você tem algum conselho para nós, avós, nessa questão da influência no discipulado? Claro, né? Bom, Deuteronômio capítulo 6, né? Fala justamente, né, os filhos dos teus filhos, né, também, né? Ele implica já uma geração, né? É lógico que existe uma dinâmica diferente, né, entre avós e netos com os pais e os filhos, né? A responsabilidade, a autoridade, ela vai estar ligada a esses círculos de proximidade, né? Porém, é uma enorme bênção, né? Hoje eu vejo, por exemplo, na vida dos meus filhos,
e única e exclusivamente pela graça de Deus, que os dois avós, né, os dois casais de avós, são casais que temem ao Senhor e participativos na vida dos meus filhos, né? Que bênção, né? Que bênção. O evangelho chegou num lado da minha família, né? Já com, por exemplo, a minha mãe pequena, né? Os meus avós foram ganhos a Cristo Jesus, mas muita coisa já tinha acontecido, muitas decisões equivocadas já tinham acontecido, e Deus começou a mudar a história ali. E eu fui concedida a graça de já nascer no lar cristão, onde desde que eu me entendo por gente, a gente ouvia falar de Deus, e igreja fazia parte da nossa rotina, Jesus Cristo é Senhor e Salvador, né? E agora os meus filhos não só escutam isso desde pequeno, mas também têm os seus avós participando da vida das suas vidas, né? Isso é bênção de Deus, né? Então, acho que a grande sacada é a gente também rejeitar o que é o estereótipo comum de avó, né? Não, pais educam, avós estragam. Eu entendo isso como uma piadinha, mas é muito triste quando isso não é piadinha e passa a ser realidade, né? De que avós parecem que estão trabalhando contra o processo que os pais estão trabalhando com seus filhos. Os avós têm muito para cooperar, né? E eu até digo que isso não significa de exercer a mesma linha de disciplina e etc. É gostoso quando a gente vê os filhos, né, indo para a casa dos avós como se fosse um respiro, desfrutar de algo, né? E quando eu digo respiro, né, não é porque eles vivem sufocados, mas eles entendem, existe um aspecto diferente de estar no convívio com os avós. Ótimo, glória a Deus por isso faz parte de desfrutar da vida também, né? Mas sempre alinhado com os propósitos dos pais, né? Então, se pais estão colocando e reforçando uma regra com algum objetivo, né? Seria muito prudente e sábio dos avós ouvirem isso e serem coerentes com isso, não é? Isso é muito importante. Também é importante que os filhos, né, dos avós, que são aí os filhos dos... Enfim, né, que são os pais das crianças pequenas, né, estarem abertos também a ouvir conselhos, né? Eu não sabia disso, mas eu tinha muito orgulho em ouvir conselhos. E isso ficou evidente quando eu me tornei pai, né? Por alguma razão eu coloquei a expectativa de que eu teria que ter todas as respostas. Mas isso não durou muito, é óbvio, né? Não sabia de nada, né? Então tem que ouvir, né? Ao ponto, inclusive, de saber como que isso vai dar certo, né? Eu olhava para meu filho e falava assim, como que isso vai dar certo? E aí eu olhava para os meus pais e falava assim, calma aí, eles criaram 3, pela graça de Deus. Olhava para os meus sogros, eles criaram 3, pela graça de Deus, não é? E a mesma graça que foi presente na vida deles vai ser presente na nossa. Então nós vamos caminhar e ouvir, estar aberto, né, a ouvir, né? Fazemos sempre isso de forma perfeita? Não. Esse é o processo de discipulado, em que a gente aprende cada vez mais a ouvir do Senhor. Isso alivia bastante, né? Sasha, vamos pensar também nessa questão do dia a dia, né? Como você já falou, não é uma... Né, você não faz um programa, você não é algo... Você usou uma expressão que fugiu. Mas pensando nesse ida e volta da escola, pensando ali em casa, existem situações de aproximação para você falar sobre o caráter de Deus para os filhos, né? Que oportunidades, há oportunidades, não há? Como é que se trabalharia o caráter de Deus no dia a dia com os filhos? Antes de tudo, ele precisa fazer parte da sua vida, né? Então, o tempo todo nós estamos falando do caráter de Deus, né? No dia a dia e etc, né? Agora, o que eu diria de forma específica é que nós também observamos no discipulado com filhos, né? Evidências, ou melhor, oportunidades de crescimento, né? Existem coisas que nós começamos a observar, padrões recorrentes. Assim, isso aqui é um desvio de caráter, né? Isso precisa ser trabalhado, né? É falado, é apontado no dia a dia, mas chega uma hora em que se torna prudente e necessário algo formal e estruturado sobre esse assunto, né? Isso se refere, por exemplo, à questão de sexo, isso se refere, por exemplo, à questão de responsabilidades, isso se refere, por exemplo, à desobediência recorrente, né? Você começa a observar rebeldia. Então, são oportunidades em que você, de repente, está no carro e você não vem direto para casa. Você vai para uma padaria tomar um suco, ou você vai para uma sorveteria tomar um sorvete. E ali vai ter algo mais direcionado, com um ambiente que possibilita a atenção, né? E vai ser tratado assuntos, né?
Então isso também é importante, né? E as coisas que vão surgindo, né? E não é incomum, né, da minha esposa me informar de certas coisas que acontecem com frequência e que a gente precisa tomar alguma medida, né? E por que ela me informa? Porque é natural que ela está mais exposta a eles. Na nossa casa nós tomamos a decisão de que ela não iria trabalhar, então ela está observando quase que 20, agora com escola online então, né? 24 horas por dia essas crianças. Literalmente. Né? Exato. Né? Então ali tem muita informação. Uhum. E Sacha, o discipulado, ele tem um preço ou é tranquilo? Basta você ter o método e a coisa acontece naturalmente. Uhum. Ele tem um preço enorme, né? Ele tem um preço enorme. E ele tem um preço enorme, o preço maior já foi pago, né, na cruz de Jesus, né? Mas Jesus nunca escondeu de que seguir a Jesus seria difícil. A gente vê pela vida do apóstolo Paulo de que investir na vida de pessoas é dolorido, dói, às vezes fica sujo, essa que é a real, né? Envolve lidar com pecados, envolve sofrer pecados de pessoas, envolve sofrer pecados dos filhos, quando a gente começa a ser intencional no discipulado com eles, né? Mas tem um preço enorme. Mas o que nos ajuda a pagar esse preço é entender quem nós já ganhamos, que é Cristo Jesus. Uma vez que fica claro, né, de que eu já ganhei Cristo. Já ganhei Cristo. Cristo é o tesouro maior. Todo o restante fica baratinho. Né, que é o ponto lá de Mateus capítulo 13. Um camarada encontrou... Será que ele? Tá caindo, tá sem som. Tudo bem, ei, Sacha? Tá sem som. Não, não tô te ouvindo. Oi? Não, é o dele. Não, não tô te ouvindo. Pessoal, tá ouvindo? Ah, tá. Alô? Agora voltou. Voltou. Acho que ficou sem som para todo mundo. Voltou? Voltou, agora voltou. Alô? Ok, agora tá ok. Eu já sei o que é. Você já sabe? É a falta da o meu caneta. celular... O meu celular trocou de fone e não me avisou. Ah, tá. Tá bom, fez uma leitura. Mas enfim, estávamos falando de Mateus 13, né? Então, o que acontece, né, esse preço ele é alto porque a gente só vê o que a gente perde. A gente não está vendo quem a gente ganha. Em Mateus capítulo 13, né, aquele homem vem, encontra o tesouro no terreno com alegria. Ele vendeu tudo e comprou aquele terreno por causa do tesouro. Né? Talvez o que nos ajude muito a entender, a aliviar o fardo desses sacrifícios é orar para que o Senhor nos ajude a enxergar o que nós estamos ganhando, o que nós temos em Cristo. Quanto mais eu entendo quem Cristo é e o tesouro que é Ele, esses preços começam a ficar bem menores. E será que isso seria a melhor experiência em discipular um filho? O que você considera a melhor experiência no discipulado com os filhos? Eu particularmente, eu sou muito desafiado a entender e viver justamente aquilo que eu estou dizendo em termos de estilo de vida. Né? De estilo de vida. Né? Às vezes eu fico assustado quando eu sou tentado a achar que vai ser na minha força, no meu exemplo, nos meus recursos. Falo, Senhor, tem misericórdia dessas crianças. Né? E aí eu acredito que é esse estilo de vida que cresce na graça do Senhor, que comunica essa graça do Senhor nas suas atitudes de forma verbal. Né? Eu acho que esse estilo de vida, né, é muito, muito, muito importante. Ok. Sacha, vamos então agora falar um pouco a respeito de recursos para os pais. Recursos. Há o que oferecer?
Eu estou pensando, num primeiro momento, em recursos para treinar os pais. Algum material complementar disponível? Ou eles devem usar somente a Bíblia para discipular os seus filhos? Uhum, ok. A gente poderia abordar isso de tantas formas, né? É quase como se a Sim. gente entrasse numa academia e falasse assim, como é que eu fico forte, não é? Como é que você fica forte? Tem aparelho para tudo quanto é lado, né? Ou entra no supermercado e diz, como é que eu compro comida? Não, tem comidas de todos os propósitos ali, né? Para todos os propósitos. Então, eu acho que existem algumas dicas e áreas que a gente poderia atacar aqui, né? Para sugerir recursos. Obviamente, Bíblia, Palavra de Deus, né? Excelente e fundamental, é a pauta, é o que a criança precisa. Agora, pela graça de Deus, Deus concedeu dons aos homens, e alguns desses homens e mulheres que têm pensado sobre assunto, trazido de uma forma sistematizada e de fácil digestão para nós, escreveram livros, ou ministram cursos, dão palestras, né? E tudo isso é bênção para nós, né? Então, Isso. o que eu diria, né? Cresça e continue crescendo no seu conhecimento bíblico. Fundamental. E eu não estou dizendo apenas acúmulo de informação, mas o conhecimento de Deus segundo a piedade, Tito capítulo 1, versículo 1. Nós conhecemos a Deus e isso é refletido segundo a piedade, uma vida transformada. É esse conhecimento de Deus que nós estamos atrás. Um livro que eu tenho achado assim um recurso importantíssimo, que eu acredito que acredito não, é para o coração dos pais, é o livro Desafio aos Pais, editora Cultura Cristã, de Paul Tripp. O Paul Tripp, ele desenvolve, né, ele pega essa questão do embaixador, eu até aludi isso aqui, já influenciado por ele, né, 2 Coríntios capítulo 5, apresentando os pais como embaixador do Senhor. Esse é o seu papel, você é um embaixador. E ele faz o contraponto, como muitas vezes nós nos entendemos como chefe, quando nos entendemos como tirano, seja lá o que for, né? E como embaixador, o que eu estou fazendo? Estou representando o Senhor. Então o que eu faço e atuo dentro de casa representa a graça de Deus. E ele aponta 14 princípios, não é? Baseados no Evangelho, que ministram o nosso coração de uma forma fantástica. Não tem como exagerar a recomendação desse livro, né? Então, desafio aos pais. Se nós estamos falando, por exemplo, de uma mãe super atarefada, né? Talvez que está lutando aí com essa culpa, né? Perguntou o nome do livro, Desafios aos Pais, Paul Tripp, editora Cultura Cristã. Tá aí, Douglas já colocou para nós aí. Obrigado, Douglas. Né? Se nós estamos falando de uma mãe super ocupada, e eu sei, né, que talvez até a dificuldade de fazer uma leitura de um livro, mas se ela puder encaixar na rotina dela e ler um livro que não é tão grande assim, mas que vai ajudar você a enxergar diferente as suas rotinas, é isso aqui, né? Sem Tempo para Deus, da Glória Furman, editora Fiel. Né? Esse é um excelente recurso para as mães. Vou colocar aqui de novo, se alguém não conseguiu anotar. Está ao contrário, não está ao contrário? Tá ao contrário. Mas dá para ler, né? Sem Tempo para Deus, Glória Furman, da editora Fiel. Tá bom? Então isso pode ajudar bastante as mulheres, né? Um livro em específico agora para os homens, né? Que é Homens de Verdade, também da editora Fiel. Um excelente recurso para entender masculinidade, hombridade à luz da palavra de Deus. Tá bom? Esses são mais gerais, ministrando aos pais, né? Aí a Priscila colocou aqui, eu não sei se já posso ler esse comentário, Cléo, né? Dica de livro para introduzir assunto sexo com meninos, né? Isso. Eu acho que é todo a próxima pai... pergunta, né? É a nossa próxima Então migra para a pergunta. próxima, a gente já trata isso. Pensando, né, nessa questão dos recursos, se você tem também dicas para faixas etárias e gênero, aí você já pode abraçar essas duas realidades, as faixas etárias e o gênero. Faixa etária, filho adolescente, o livro Isso Muda Tudo, da editora Fiel. Quem escreveu, inclusive, foi uma adolescente, mas uma jovem, né? Mas ela traz uma perspectiva da vida à luz do Evangelho. E ela faz isso de uma forma muito amigável para adolescentes. Isso muda tudo. Talvez um bom livro para que pais leiam com seus filhos adolescentes, né?
Também, né, Mãe e Filha, Papos de Garota, esse livro é da editora Monergismo, é um excelente recurso para que mãe e filha tenham aí conversas intencionais sobre diversos assuntos. O livro de Provérbios é um livro que traz os seus desafios de interpretação, mas que coloca a agenda daquilo que precisa ser conversado com crianças, jovens e adolescentes, né? Então, os discursos iniciais de Salomão, Provérbios capítulos 1 a 9, traz toda uma dieta de assuntos que quando a gente olha aquilo, a gente fala assim, o jovem precisa saber disso. Ele precisa saber escolher companhias, Provérbios capítulo 1, versículos 10 em diante, o Salomão coloca lá. Ele precisa saber qual o segredo do temor do Senhor, capítulo 2, e ele descreve a atitude daqueles que crescem no temor do Senhor, o que o temor do Senhor faz. Capítulos 3 e 4, não só guardar o coração, como também aquilo que eu devo valorizar. Jovens hoje têm crise de valores, eles não sabem o que é importante. Provérbios capítulo 3, Provérbios capítulo 4. Provérbios 5, Provérbios 7, grande parte do capítulo 6, vai tratar da questão de sexo, né? E às vezes eu vejo pais que estão legitimamente preocupados de introduzir o assunto ou cedo demais ou com detalhes demais. Faz o seguinte, use a Bíblia como seu roteiro. Então, particularmente, o que nós acabamos fazendo aqui em casa, né, e já fizemos com os nossos 2 mais velhos, né, é simplesmente de você pegar Gênesis e ler os capítulos 1 e 2, você não vai fugir do assunto. Primeira informação que surge logo no capítulo 1, Deus criou homem e mulher. Tá aí o assunto. Você é diferente da sua irmã. Eu sou diferente da minha esposa, da sua mãe, não é? Homem e mulher são diferentes e Deus fez assim. Isso é uma informação importante que ele precisa saber desde cedo nesse mundo confuso que já nem sabe o que é homem, nem sabe o que é mulher. Deus criou homem, Deus criou mulher, Deus fez diferente. Quando chega no capítulo 2, você já vai ter informação suficiente para lidar com a questão de sexo, né? De que homem e mulher devem deixar os seus pais e se unirem em uma só carne. Ambos estavam nus e não se envergonhavam. Tá aí, essa é a sua deixa para você introduzir o assunto sobre sexo, né? E o que você está usando? Você está usando a Bíblia, que foi deixada para nós, para inculcar na vida e no coração dos nossos filhos. Mas não é informação cedo demais? Honestamente, eu creio que não. Eu acho que a informação que eles precisam saber, a primeira informação que eles precisam saber sobre sexo deve vir dos pais e deve ser colocada num contexto de relacionamento. Olha que informação preciosa Gênesis 2 nos dá. Sexo acontece e foi dado por Deus no contexto de casamento. Fantástico. Perfeito. Quando eles entendem isso e eles vão interagir, não é uma questão de si, né? Eles vão interagir com o sexo em outros contextos, né? De conteúdo que vai ser exposto para eles e etc. Ele já sabe, está errado, isso não tem um contexto de casamento, está errado. Ok, muito bom. Sasha, eu creio que além do pastor Douglas, deva ter outros pastores aqui, né? Possivelmente estejam nos ouvindo. Na sua prática, você tem percebido que falta às igrejas uma visão bíblica do discipulado intencional? O que você diria aos pastores, a fim de que contribua com eles na área do discipulado? Eu vejo que os pastores eles têm uma super arma na mão, né, que Deus nos deu, que é o púlpito. Né? O púlpito dá o tom para a igreja. Muito da liderança espiritual na igreja é exercida no púlpito. A forma como nós pregamos ensina as pessoas a ler o texto bíblico. A forma como nós damos urgência a certos assuntos comunica o que é importante para a igreja. Né? Então é importante que, antes de tudo, se tenha um púlpito alinhado que vai ligar doutrina com prática. Né? E de ser feitas essas considerações lá. Né? Então esse é o primeiro ponto de atenção que eu coloco para os pastores, não desprezarem a ferramenta que é o púlpito. Né? E o púlpito vai dar esse tom de discipulado. Né? Agora, ele não é suficiente no sentido de que Deus não estabeleceu apenas o púlpito como ministério da palavra na igreja. É essa coluna dorsal, mas Deus estabeleceu outras formas em que a palavra de Deus é ministrada. Né? Inclusive um a um, inclusive pequenos grupos, é a palavra de Deus que regra a vida da comunidade. Então, do pastor pensar no seu contexto, como que a palavra de Deus vai alcançar inúmeras pessoas em diferentes contextos, em diferentes níveis, e estimulá-las a falar só sobre um assunto.
Jesus Cristo é Senhor e Salvador, a palavra de Deus, o Evangelho, e como molda o nosso entendimento de todas as coisas. Ok. Dá tempo para responder alguma perguntinha aí, Sasha? Dá, acho que dá. Dá? Eu não sei se eles têm um limite automático aí, mas a gente vai até... Eu tenho avançado um pouco além dos 40 minutos, mas antes de ir para as perguntas, enquanto as meninas recebem, eu só gostaria de lembrar, né, que o nosso público aí do canal de YouTube, que nós não estamos lançando ainda conteúdo, a gente vai continuar aqui com as lives pelo Instagram, tá bom? Então eu vou passar aqui, Sasha, algumas perguntas, né? Para o casal que gostaria de ter filhos e ainda não tem, seria interessante desenvolver hábitos de treinamento ou de discipulado desde já? Sim, e não faça isso... É a Júlia Machado. Excelente pergunta, né? E você deve fazer não simplesmente porque você espera e quer ter filhos, mas porque esse é o chamado dado para a igreja, né? Então, cresça sempre focado em ser produtiva dentro do reino e usar o seu momento de vida, como Deus lhe colocou, como um casal casado sem filhos, você tem sim uma disponibilidade de tempo diferente e use-o para o Senhor. Esse é o estilo de vida que vai ser muito útil depois, quando você tiver filhos, né? Se Deus assim lhe abençoar, né? E vai ajudar você, né, a encarar as dificuldades que vão vir, porque você está sendo treinada a viver além de si mesma em vários aspectos, né? E você tem alguma sugestão de onde eles poderiam procurar algum tipo de treinamento? Você, por exemplo, trabalha com... Tem algum material disponível em alguma rede que os pais tenham acesso? Bom, um tempo atrás eu tive aí a oportunidade de escrever um livro, talvez é um tópico específico, né, mas sobre namoro, juntamente com Davi Murk, né? Então isso é o que existe publicado hoje. Existem algumas outras coisas aí, ainda rascunhadas, mas projetos futuros, né? Recentemente, eu coloquei um currículo de um curso online, a gente está com a primeira turma, se você entrar no projetomaturidade.com, é um curso de aconselhamento e de discipulado intensivo, né? Certamente isso pode vir a abençoar muito pais que querem crescer na habilidade de lidar com seus filhos, tá certo? E também eu tenho um curso de provérbios no A Vida no Evangelho.com, né? O curso está lá, acho que são 8 aulas, se eu não me engano, de 30 a 40 minutos cada uma, além de muito outro conteúdo ministrado pelo pastor Felipe Niel e outras pessoas que ele está juntando nessa escola de vida cristã, né? Então são alguns dos recursos que tem aí disponível, né? Tá, ok. Depois eu vou pedir para você, por escrito, e eu vou deixar isso no feed, né, para o pessoal acessar, porque eu acho que é importante para quem ainda, de repente, gostaria de se inscrever, participar, né? Dá tempo ainda, né? Tem mais perguntas? Tá. Minha equipe está me avisando aqui que depois a gente manda, então, todas as indicações, né, de todo esse material, tá bom? Sasha, se você tiver mais alguma coisa que você acha importante considerar, material que você queira divulgar, fique super à vontade. Tem uma pergunta aqui, não sei se você está vendo aí, da Priscila. Se o marido tem mais dificuldade de perseverar no culto doméstico, por exemplo, a esposa deve ficar lembrando ou deve fazer ela mesma, né? Excelente pergunta, né? Eu devia chamar minha esposa para responder essa pergunta, né? Eu louvo a Deus pela a esposa que ele me deu, né? E ela tem uma forma peculiar de me lembrar de coisas que são importantes. E eu acredito que parte da função dela, parte do auxílio que ela me presta, né? Como a gente trabalha como casal é esse, né? O que você deve certificar, Priscila, é que isso não seja feito de forma rixosa, né? Isso não venha de um coração murmurador, porque você não tem um marido que sempre toma iniciativa nas questões espirituais, né?
eu acho que isso deve ser ponderado na maneira como você o lembra, né? Disso, né? E ainda que ele, mesmo lembrado, não queira fazer e etc., né? Você tem muito ainda a oferecer em termos de instrução bíblica, e instrução que pode acontecer demais no ambiente informal e até mesmo formal, de ler uma história, de apontar histórias bíblicas, de apontar como essas histórias falam com a nossa história, né? Sempre os princípios e as realidades espirituais, ok? Ok. Bom, Sasha, então acho que a gente finaliza por aqui. Eu quero só deixar, né, registrado para o pessoal que está perguntando se vai ficar gravado. Vai ficar gravado aqui no IGTV, depois dá para assistir no Instagram, @CleoPeixoto. Não sei se tem como o Sasha também deixar gravado no dele, né? Mas vai ficar assim. A ideia é essa, porque tudo que foi dito, eu creio que vai somar muito, né? Vai agregar muito aí para o discipulado familiar. E, Sasha, sem palavras para agradecer a Deus por sua vida, por sua contribuição. Através da sua vida eu vejo e consigo perceber claramente o que é a unidade espiritual, o que é a unidade, o que é o amor cristão, né? Porque você realmente, para nós, é um ícone nesse sentido, né? De nos aproximar de Deus, né? Ver que é possível, e você nos desafia muito, nos encoraja bastante. Então, que Deus abençoe muito a sua vida pessoal, sua vida familiar, sua vida ministerial. E não tenha dúvidas, eu tenho certeza que você não tem. O trabalho que você tem feito tem cumprido o propósito de glorificar a Deus, porque tem sido riquíssimo, principalmente as suas lives, né? De manhã agora, partindo aí da vida cristã, e no ministério de forma geral. Então, que Deus continue te abençoando, te agraciando, né? Abençoando seus filhos também, que eles cresçam no conhecimento e na graça. E muito obrigada por tudo. Amém. Glória a Deus. Tá Obrigado, Cléo, bom? mais uma vez pelo convite. E é sempre muito bom ver a gente disposta a trabalhar para o Senhor e fazendo coisas para o Senhor. Então, Deus abençoe suas iniciativas ministeriais e a todos que nos ouvem também. Deus abençoe vocês ricamente. Amém, Sasha. Até. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.